Esse último ano da minha vida, eu acho que foi um dos anos que eu mais me senti perdido como empreendedor ou na minha carreira, na minha profissão. Mas refletindo melhor sobre isso, eu acho que na verdade o problema não é nem se sentir perdido, eu acho que o problema é outro. Ano passado eu saí de uma sociedade, eu era sócio de uma educadora financeira especialista em dívidas. A gente tinha um negócio em que eu era estrategista, tomava conta de todos os bastidores, toda a gestão do negócio, né, e da estratégia de marketing. Eu, por um tempo, acreditei que aquilo era um negócio de longo prazo, que eu ia tocar por muito tempo. A gente estava crescendo, estava entrando em masterminds, participando de mentorias e o negócio estava andando legal. Ano passado ele começou a enfrentar um pouquinho mais de dificuldade. Eu acho que aí nesses momentos de dificuldade, alguns pontos negativos começam a aparecer e uma vontade que tinha de sair, mas que estava meio que no fundo da cabeça, vamos dizer assim, começou a ficar mais forte. Até que chegou o momento que eu tomei a decisão de realmente sair. E eu tinha um plano muito claro na minha cabeça, que era seguir com o marketing digital como estrategista, né? Ajudando outras pessoas que queriam vir para a internet, que já estavam na internet, né? Já estavam no digital e que às vezes não estavam conseguindo escalar seus negócios como gostariam. Ajudar essas pessoas a conseguir esse tipo de resultado. Porque eu, na minha experiência, foi uma das coisas que eu mais vi. Pessoas que queriam viver do digital e que não conseguiam. Então eu imaginei que eu pegaria a experiência que eu tinha no meu negócio, que tinha dado certo, comparado com vários negócios que eu tinha visto até aquele momento, e partindo do pressuposto que muita gente no digital fala, do seguinte, né? Você está num ponto que tem um monte de gente que sonha em chegar, então você tem algo a ensinar. E eu acreditei nisso, acho que faz um pouco de sentido, mas no caminho meio que eu fui percebendo que não era aquilo que eu queria, aí que começou aquela sensação de estar perdido, porque eu comecei a testar um monte de coisa, nesse caminho eu testei produtos diferentes, eu testei estratégias diferentes, eu testei conteúdos diferentes, eu fui testando várias coisas, mas quando as coisas começam a não dar certo, as coisas parecem que não estão encaixadas, você também começa a ter várias outras ideias. Eu comecei a pegar projetos, eu comecei a testar coisas, fazer coisas que no fundo eu sentia que não estava muito encaixado, que não era meio aquilo, mas eu ainda não sabia o que fazer. Então tiveram alguns momentos que eu parei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou completamente perdido, o que eu vou fazer? E esse é um ponto. Esse é um problema. E eu acho que se você tá vendo esse vídeo e tá passando por um momento como esse, né? Ou já passou por algum momento como esse, você vai entender o que eu tô querendo dizer e você vai entender a sensação que eu senti. A questão é que em um certo momento eu cheguei numa conclusão de falar, cara, eu acho que eu sempre gostei de investimentos, eu sempre gostei de finanças, eu sempre fui organizado financeiramente. Apesar de ser sócio de uma educadora financeira, quem tomava conta do financeiro da empresa era eu. Eu invisto desde os meus, 20 anos, 22 anos, alguma coisa assim. Então eu já estava meio que nesse mundo, né? Os meus estágios, todos eu gostava dessa área financeira. Então dos 3 estágios que eu fiz na vida, 2 foram em setores de finanças. Eu tinha o sonho de trabalhar na época lá atrás com consultoria, então meio que tudo olhando para trás começa tudo a fazer sentido, mas até aquele momento as coisas não tinham encaixado. Então, a partir dali eu falei, cara, eu acho que eu vou para essa área de investimentos, virar consultor de investimentos. E eu começo essa trajetória. Só que ainda assim, era um projeto meio de longo prazo, graças a Deus, como eu falei, eu já tinha uma reserva, então eu tinha como ir por esse caminho de longo prazo sem ter uma necessidade grande de fazer uma grana, né, no curto prazo, mas essas coisas sempre estavam no fundo da minha cabeça. Então, mesmo tendo na minha cabeça a ideia de seguir um plano de longo prazo, esse receio de não ganhar dinheiro no curto ficava na minha cabeça. Então, várias ideias vinham aparecendo, tinha um monte de ideia, um monte de coisa, que às vezes nem estava ligado com esse plano de longo prazo, só para tentar fazer dinheiro, mas ficava meio que só nas ideias, e meio que ficava pensando demais sobre as coisas, racionalizando demais sobre as coisas, sabe? Por isso que eu falei no início do vídeo que eu acho que o problema não era nem a sensação, o pior, na verdade, não é nem a sensação de estar perdido, o pior eu acho que é esse padrão que eu fui identificando de pensar demais e executar de menos, sabe? De não colocar as ideias, de não sair do campo das ideias para o campo da prática, sabe? De colocar as coisas em ação para testar e ver se aquilo fazia sentido, se eu gostava de fazer aquilo, né? Se eu me sentia bem fazendo aquilo, se aquilo me preenchia, se aquilo, né? O que eu gostava de fazer, o que eu não gostava de fazer naquilo, para começar realmente a testar as ideias que eu tinha um monte na prática e não só na minha cabeça. E às vezes a gente pode até pensar, pô, sou preguiçoso, né? A pessoa pode se sentir um pouco assim, porque ela não tá fazendo muita coisa. Só que eu não acho que é a preguiça.
Eu acho que é a gente tentando, na nossa cabeça, eliminar todos os problemas possíveis e ter uma certeza, né? Tirar todas as incertezas antes de agir. Então eu tentava criar um plano perfeito, um caminho perfeito, pensar em todos os problemas, todas as possibilidades, para ir e falar, não, agora eu estou 100% pronto, agora nós vamos para ação. Então não é uma preguiça, é simplesmente querer dominar uma situação antes de ir para a prática, o que no fundo é impossível. E aí eu começo a perceber que eu queria ter certeza antes de começar, só que quase nada, né, que quase nenhuma ideia de sucesso, quase nenhuma ideia importante na nossa vida, ela é 100%, ela vem com 100% de certeza sem você realmente, né, ir para ação. Essa certeza, essas verdades, assim, elas só vão vir, as respostas, né, só vão vir depois que a gente testar muito na prática mesmo e sair do campo das ideias. Mas essa é um pouco, talvez, de uma certa, tô chamando de maldição de pensar demais, né, de tentar pensar muito profundamente, ser muito racional. Porque a gente, esse tipo de pessoa que eu me encaixo nessa situação, a gente tenta, como eu falei, eliminar todos os problemas na cabeça para aí a gente tentar ir para a prática. Só que aí acaba acontecendo o contrário, que a gente fica super complicando as coisas que poderiam ser simples se a gente fosse para a ação. E aí chegou um momento que eu falei comigo mesmo, falei, cara, você já tomou a decisão, você já pensou um monte, você já entendeu o que você quer, já tomou essa decisão, você já está estudando para fazer as certificações, você já, no fundo, você já decidiu que você quer ser consultor de investimento. Então para de tentar ter outras ideias. Para de ficar tirando o foco da sua cabeça, de ficar tentando outras coisas que são de curto prazo e foca. Então esse é seu foco, é isso que você vai fazer. E aí, como eu falei, eu me identifico como uma pessoa muito racional. Eu acho que eu sempre fui assim. Pensar demais, questionar demais. Então ficar muito no mundo da cabeça e às vezes um pouco na prática, não sou aquela pessoa super executora que vai pra cima, igual tem algumas pessoas que são mais da ação. Tudo tem seus prós e contras, a pessoa às vezes não raciocina e vai quebrando a cara, mas ela vai na porrada e vai avançando. Às vezes o meu pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, enfim. Todos têm tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Só que o problema da pessoa que pensa demais é que, como eu disse, ela tenta resolver todos os problemas na cabeça antes de ir pra prática. Então a gente começa a criar um monte de cenários, a gente começa a antecipar tudo na nossa cabeça, isso gera uma ansiedade danada, a gente começa a criar um monte de objeções, ideias que às vezes poderiam ser boas, morrem muito antes de serem tentadas e executadas. E no fundo parece que a gente está transformando ideias simples em super projetos de engenharia, de planilhas, e começa a tentar racionalizar demais, e isso só dificulta a nossa vida, né? E aí eu não sei se isso tem alguma relação, é uma hipótese que veio na minha cabeça, e aí se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e se identificar com isso, me conta nos comentários se você vê alguma coisa parecida. Mas eu, como quando criança, eu sempre tive muito cobrança por notas, por perfeição em determinados pontos, sabe? Tem sempre uma cobrança meio militar em cima. Então, eu fui ficando mais velho e eu sempre me cobrei muito por nota, sabe? Por tentar sempre tirar as melhores notas. E aí, às vezes, a prova, vamos supor, no colégio valia 10, você tira 9, você não fica feliz, porque você tirou uma super nota, que é maior do que a maioria das pessoas. Você começa a fica olhando para a única questão que você errou de um vacilo, de uma bobeira, fica remoendo aquilo. Na faculdade a mesma coisa. Então isso foi uma coisa que me teve presente comigo por muito tempo. E eu acho que pode ser um dos motivos para até hoje ter um pouco dessa racionalização excessiva, sabe? Que você busca o perfeccionismo demais, você começa a pensar que o erro é um problema, e eu acho que isso tem muito a ver também com a forma que o ensino é feito. E não é um problema só no nosso país, porque eu gosto muito de aprender idiomas. E eu sigo uma galera, uns poliglotas aí, eles vão falando sobre o processo de aprendizagem e eles têm contato com pessoas do mundo inteiro. E um dos problemas das pessoas que vão aprender outras línguas, na hora de falar, é esse medo de errar, que eles relacionam muito como a forma como o ensino é praticado no mundo inteiro. Então é meio comum essa dificuldade de errar, essa dificuldade de arriscar e tomar não. O problema é que quem evita errar, quem tem medo de errar num idioma, por exemplo, não vai falar, não vai, né, pra prática, não vai conseguir falar, pode até entender, mas não vai conseguir falar. E no nosso caso aqui, numa transição de carreira, por exemplo, com ideias, você não vai pro campo da ação, você fica só imaginando e as ideias vão morrendo na sua cabeça antes de serem testadas e sem você dar chance delas darem certo.
E aí tem um outro problema que é tentar solucionar isso, às vezes, estudando demais, né? Tem conhecimentos, tem coisas que são suficientes, você estuda, e é meio que é um conhecimento para você. Você não precisa daquele conhecimento para ir para a prática, para alguma coisa, né? Para ganhar mais dinheiro, para desenvolver na carreira. Você simplesmente está aprendendo para você. Mas tem conhecimentos que você está buscando adquirir que eles só vão ser válidos na prática, né? No dia a dia. E quando a gente está racionalizando demais, é essa tentativa de resolver um problema usando o outro. Então é você tentar resolver os problemas estudando, só estudando, ao invés de pegar o que você está aprendendo e colocando na prática, esperando estar 100% preparado só através do estudo, sem esse jogo dos dois. Eu até estava conversando com minha mãe esses dias e eu falei com ela, falei, cara, a gente tem a tendência de sempre buscar um estudo a mais. Sempre buscar um curso a mais, porque a gente fica muito confortável. Isso aqui no nosso caso, né, na nossa realidade. A gente tem a tendência de ficar confortável no estudo e menos confortável na prática. Então tá sempre faltando alguma coisa. Só que é isso, tem coisas que não vão ser resolvidas só estudando. A gente precisa colocar a mão na massa e entender onde estão os nossos problemas, né, onde estão as nossas deficiências, para aí a partir da prática falar, pô, esse receio que eu tinha nem precisava, eu domino isso. Agora eu descobri que eu preciso disso. E a partir dessa identificação que o feedback da prática te dá, você vai atrás de um outro curso. E não só na sua cabeça você ficar tentando encontrar todos os cursos que você precisa fazer para se sentir 100% preparado, porque isso nunca vai acontecer. E aí eu até escrevi essa frase aqui e eu vou ler porque eu quero que ela seja dita de forma como foi escrita, né? Que é, algumas decisões, elas não são tomadas porque você encontrou todas as respostas. Elas são tomadas porque você aceitou que algumas respostas só vão aparecer depois que você der o primeiro passo. E tem uma grande virada também sobre essa sensação de estar perdido, que eu acho que é bom trazer, que o estar perdido não significa que você está indo para um caminho errado. Pode significar exatamente o contrário, que você está indo para um caminho certo, que é um caminho desconhecido. Então você está saindo da sua zona de conforto, né? De uma zona que você domina, e por isso você sente essa sensação de confusão, né? De estar perdido, de parece que o GPS está recalculando a rota. E nesses momentos eu acho que é importante reforçar o que eu falei antes, que é você tomar uma decisão e realmente seguir, falar, cara, se comprometer em seguir. Mas eu acho que também é muito complicado, e é por isso que eu sinto muita dificuldade em vídeos assim no YouTube com pessoas que vêm aqui cagar regra e falando coisas que você tem que fazer, sabe? Tipo, você tem que escolher isso e seguir. Porque a diferença, né, a linha entre a pessoa que é consistente, persistente, ela é muito tênue entre a pessoa que ela é teimosa. E isso não sou eu que vou saber dizer, e nem qualquer pessoa que vai estar aqui gravando um vídeo no YouTube que vai te dizer, falar, não, essa é a melhor escolha para você. Isso é algo muito pessoal, sabe? Exige um nível de autoconhecimento, de consciência muito grande, de honestidade com a gente mesmo, né? De falar, cara, é realmente isso que eu quero. E se não der certo, você assumir pra você que, pô, não deu certo, mas eu tinha essa consciência de que seria isso, sabe? Eu falo isso porque não adianta eu falar com você e falar, insista nessa ideia, porque às vezes você tá sentindo um desconforto na ideia e faz sentido você testar outra ideia. Ou às vezes é só você se sabotando. Não tem como eu saber isso, sabe? É só você que pode ter essa resposta. Então, para concluir esse vídeo, hoje eu continuo sem ter certeza de tudo, né? Eu não consigo, é impossível a gente ter todas as respostas das coisas que vão acontecer com a gente. Eu tenho muita confiança de que eu vou conseguir conquistar as coisas que eu quero, de que eu vou ter sucesso nas coisas que eu quero, mas eu não sei exatamente qual vai ser esse caminho. Só que esse vídeo é um pouco também dessa decisão de você não, né? De eu mesmo parar de esperar ter certeza nas coisas, em tudo, para começar e agir. Então, se você curte esse tipo de vídeo falando sobre decisões, refletindo um pouco sobre situações da vida, desenvolvimento pessoal, sobre finanças, eu vou trazer isso, né? A minha ideia é trazer esse tipo de reflexão aqui nesse canal. Já se inscreve, curte o vídeo, ative o sininho e eu te espero no próximo vídeo.